Então, em respeito aos que prepararam, a gente vai estar aqui em cima. Hoje, então, como o Éder anunciou, continuação, então, do programa que o pastor Júlio vem pregando sobre o santuário. Então, as nuances, cada ali sinal, cada tema do santuário, o santuário fragmentado para estudarmos. Então, você vê aqui esperando o pastor Júlio falar, peço-lhe perdão, que o Santo Espírito possa tocar a minha fala e o seu ouvido também, para que essa mensagem chegue como um tom suave, que possamos, ao sair daqui, saímos mais cheios do Santo Espírito. Agradeço, Natasha, pela bela música, que o Senhor continue te usando. Muito obrigado. Queria convidar os irmãos para que abrissem suas Bíblias junto comigo no livro de Levítico, capítulo 16. Levítico, capítulo 16. Continuando, então, a descobrirmos o santuário. Levítico 16, temos ali então, no versículo 20 ao 22. Então, na minha Bíblia lemos: havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode vivo. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões, todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á ao deserto, pela mão de um homem à disposição para isso. Assim, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles, para a terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto. Não sei se vocês já passaram pela experiência de atender um pedido de um amigo, sem perguntar o que o amigo queria. Papai, você me faz favor? E você? Faço. E não pergunta qual é o favor. O pastor Júlio falou: Wellington, eu vou estar num concílio. Você não prega? Prego, pastor, claro. Qual que é o tema? Eu não tinha falado. Eu falei: prego. E depois veio o tema do o bode emissário. Eu falei: mas pastor, quem sou eu que eu vou falar desse tal desse bode aí? É um bode que a gente nem gosta de falar muito, é um assunto que a gente passa, né? Existe a expiação, existe o ritual do santuário, mas pouco se fala, porque a gente já caracteriza, e a minha mente e a sua já tem uma ideia pré-formatada do que é, então a gente já entende e já descarta. Olha só. A gente concorda e aceita o desafio, né? Aceita conceder o favor antes de entender o que é. Então vem o tema, o bode emissário, aqui Levítico 16, que lemos há pouco. Na sequência da programação e do estudo, no estudo anterior nós vemos então que Arão ele toma agora 2 bodes. Ele faz primeiro um sacrifício por si mesmo, por sua casa, a sua família, né? Ele faz um sacrifício para ele se purificar, e agora ele toma então 2 bodes. Está ali no versículo 5, se você quiser acompanhar. 16:5, então, da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para a oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Então, ele toma, então, 2 bodes. Nós estudamos no último estudo que um é o chamado bode do Senhor. O que o sacerdote faria com esse bode? Ele imola o bode, asperge o sangue, e esse bode simboliza, então, como se fosse a purificação de todo o santuário. Nós estudamos também que isso não era apenas perdão, isso era purificação. Então, naquele sacrifício pelo perdão diário, a pessoa pegava ali: eu pequei, então levava um cordeirinho, ia até lá, levava ao sacerdote, ele era imolado, o sangue aspergido. Então, aquilo tinha o sentido de perdoar o pecado. E agora vem o bode do Senhor e ele purifica o santuário. Então, se a gente for pensar na nossa construção mental aqui, lembrando que o santuário, a teologia do santuário, ela é simbólica para nós, ela também é um símbolo. Então, aquele ato de pedir perdão é nosso ato de estamos pecando constantemente, nós pedimos perdão. Então vem um bode e morre. E ele agora, então, aqueles pecados, através da purificação daquele bode, todo aquele pecado que está no santuário então limpo, ou seja, os pecados são transferidos. Aquele bode ele limpa todo aquele santuário. Foi isso que nós estudamos, e que nós continuamos estudando então. E agora chegamos então na parte de um outro bode. E 2 questões que a gente tem como ele, a gente vai estudar um pouquinho aqui para nós entendermos um pouco sobre ele. Primeiro de tudo é uma questão: quem é esse bode, ou o que é esse bode? Por mais que a resposta possa parecer meio que automática, minha e sua, se nós entendemos que um bode é do Senhor, obviamente a gente aplica. Então, o outro é da outra parte. Se um é pelo Senhor, o outro é uma oposição ao Senhor. E nós fechamos a ideia.
A ideia desse estudo nosso minucioso, como nós estamos estudando, desvendando o santuário, entendendo o céu através do santuário, é estudar cada detalhe, com muito cuidado, com muito critério. Não para colocar dúvidas, mas para sanar até possíveis dúvidas que possam existir. Então, primeira parte, quem é esse tal desse bode? E muito tem se falado sobre esse bode, por incrível que pareça, nós podemos ter a ideia pré-formatada, é Satanás, a gente fecha a ideia e acabou. Mas o primeiro de tudo, alguns falam que esse bode seria um segundo Cristo, ou uma continuação do serviço do primeiro bode. Então o primeiro bode morre e o segundo bode leva sobre si os pecados. Então ele participa da expiação, é uma ideia. Uma outra ideia, esse bode pode ser uma força, uma energia, um mau espírito qualquer, e ali está o bode. E realmente vem a terceira, onde a colocação que nós acreditamos, que se um bode simboliza o Senhor, aquele que limpa, aquele que perdoa, e que através do seu sangue, do derramamento do sangue, então ele proporciona o perdão para os pecados da humanidade, o outro bode é a oposição desse primeiro, então são coisas separadas. E esse outro bode é aquele que não é o bode do Senhor, e ele tem por nome o bode emissário. Isso, se a gente for pensar na origem do emissário, seria Azazel. Muito é se falado, a gente às vezes evita um pouco falar, mas é Satanás. Essa é a concepção que nós temos desse segundo bode, que seria um espírito. Mas aí temos um problema. E qual que é o primeiro problema? Se a gente considera que o bode ele fornece, se ele leva para si, se esse bode é Satanás, será que ele faz expiação também? Porque ele carrega sobre si os pecados. Então pode ficar uma dúvida na sua cabeça, se você não tinha essa dúvida hoje, a minha ideia aqui é talvez criar a dúvida e depois tirar novamente. E a gente pode, primeira dúvida, então se ele carrega sobre si os pecados, então quer dizer que Satanás ele também faz expiação dos meus pecados? Será que Satanás então ele tem esse poder de carregar os meus pecados? Será que Satanás é bonzinho porque ele leva os pecados da humanidade? Esse mesmo bode ele faz a referência e essa mesma crença ela se autoexplica. E onde está a primeira explicação? A explicação aqui está no contexto histórico dos eventos. Então, voltamos a acompanhar o dia da expiação, o dia do juízo em Israel, o dia mais importante do ano. Arão ele se purificava os seus. Tomava um bode, o primeiro bode, o bode do Senhor, e fazia então todo o cerimonial de expiação e purificação. E você conhece, a gente passou isso semana passada, a purificação do altar, a purificação do sacerdote e a purificação do santuário. Então, percebam, tudo está purificado. E aí, como lemos então aqui no versículo 20, havendo, pois, acabado de fazer a expiação pelo santuário. Ou seja, o segundo bode, o bode que representa Satanás, o bode emissário, Azazel, ele só entra em cena depois. Ou seja, quando a expiação já havia terminado. O bode emissário ele não faz parte da expiação, ele faz parte do ritual da expiação, mas não da expiação. A expiação termina no bode do Senhor. O que nos limpa é o sangue de Jesus. O que limpa o santuário, o que purifica o santuário é o bode do Senhor. E só depois que toda a expiação está feita, aparece então o bode emissário. E aqui agora, nós vamos por uma parte do sermão. Aqui tem uma pequena explicação de quem é Azazel e da origem do Azazel. Mas nós vamos agora por uma parte sobre o pecado, e a gente fala assim, que ninguém peca sozinho. E aqui eu queria trazer você a uma lembrança de algumas cenas, para nós entendermos como que é a construção do pecado. Pelo menos, não em sua grande maioria, mas muitas delas. Não sei se vocês já presenciaram nas grandes metrópoles, Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, e às vezes até aqui perto mesmo. Às vezes algum adulto no farol com crianças, e ele pede ou obriga essas crianças a venderem, pedirem esmolas. Em alguns lugares até a roubarem para ele. E eu pergunto, roubar é crime, sim ou não? Sim. Roubar é pecado, sim ou não? Sim. E quem pecou? A criança ou o adulto que induziu a criança a pecar? A criança pecou, a criança está roubando. Mas quem induziu o pecado? Aquele adulto. Ele pode não ter cometido, mas ele tem culpa, ele participou. E aqui é uma coisa que nós temos que deixar bem claro aqui, ninguém peca sozinho nesse âmbito. A criança pecou. Se uma mulher tenta um homem casado e esse peca, ou ao contrário, um homem tenta uma mulher casada e essa peca, quem comete adultério? Só um ou ambos? Ambos. Não, mas só o casado cometeu? Não. Ambos cometem adultério.
Reparem que quando a gente pensa, e para a gente chegar num ponto central do sermão, muitas vezes o pecado ele é compartilhado. O pecado ele tem não apenas um agente, mas 2 ou 3 agentes. Conta-se uma história, e aqui esse é verídico, de um auditório onde havia uma reunião importante, coisas decididas dentro de uma basílica grande. E ela tinha suas janelas e o serviço do zelador era com uma vara muito grande, de ferro, fechar as janelas, para que o barulho externo não interferisse na reunião que estava acontecendo. E os vitrais da igreja. E ele, então, do lado de fora, ele ia fechando. Maldosamente, e dentro havendo reuniões sérias. Maldosamente, uma pessoa vendo aquele zelador, pobrezinho, olhando para cima e fechando as janelas, o homem colocou o pé. E aquele homem tropeçou, estava olhando só para cima. E com aquele instrumento de fechar a janela de ferro dele, aquela haste, ele bate num vitral e faz um barulho danado. Quem estava dentro da catedral olhando para fora, vê um zelador no chão, caído, com a sua ferramenta de trabalho. E o que se pensa? Homem descuidado, homem desastrado, não está fazendo o trabalho direito, não é cuidadoso. Quando nós olhamos para a nossa vida, nós não podemos deixar de lado que existe um agente maligno, um agente que tenta. Como nós estudamos na lição, não de ontem, sábado passado, mas sábado retrasado, que o inimigo ele roda como um leão querendo devorar. Consegue imaginar essa cena? Um leão com muita fome, um leão voraz, rodeando, ou seja, no primeiro vacilo para dar o bote. Assim é o inimigo do Senhor, pecados compartilhados. E aqui vemos que o pecado está escrito no céu. E toda vez que nós pecamos, e quando eu falo nós, é eu e você, que entendemos a concepção do sacrifício de Cristo. Então nós pecamos, e após pecarmos, nós nos arrependemos, ajoelhamos, ou em pensamento, falamos, Senhor, me perdoa, eu pequei. E o sangue de Cristo que me limpa, que te limpa, então no livro do céu é escrito o meu pecado, o Wellington pecou, mas eu me arrependo. Então do lado tem um risquinho, fala assim, viu, entre parênteses, arrependido. Ele se arrependeu desse pecado. E eu tenho uma história muito interessante sobre esse caderninho que é limpo. Todos os anos eu ia, pelo menos 2 vezes por ano, para Santa Catarina, na casa dos primos, né? E minha mãe tem uma família muito grande em Santa Catarina, diversos tios e tias. E cada vez a gente ficava na casa de um para não ter ciúme, né? E tinha um primo que a gente tinha a mesma idade. E não era muito comum em São Paulo, mas no interior de Santa Catarina era. O tal da cadernetinha, né? Na vendinha, tinha uma venda e tinha uma cadernetinha. Você dava o nome, não precisava pagar. E eu não conhecia essa modalidade, achava fantástico. E a minha tia foi trabalhar, e eu com meu primo ali, a gente brincando. Ele falou, rapaz, ia bem um salgadinho com refrigerante, né? Menino, Éder, adolescente, um salgadinho com refrigerante? Para mim, assim, em casa a gente não tinha muito, né? Falei, pai, boa ideia, mas como? Na geladeira não tem refrigerante? Vai fazer brotar refrigerante? A gente é menino, não tem salário, não tem dinheiro, doido quebrado, né? Não, vamos ali, eu lembro até hoje. Era Ivete, o nome da vendinha, só que o pessoal do bairro chamava de Vete, né? Não, vamos na Vete. Aí a gente subia a rua, era um barrancão ali, subia, Vete, um refrigerante e um salgadinho, e descia. E ela marcava, obviamente, o nome dele, o nome da mãe dele, porque alguém precisava pagar aí, pagar a conta. Estava marcadinho o nome, né? Então, minha tia passava, ou meu tio, não sei se semanalmente ou mensalmente, e pagava aquele débito. Então, o nome era riscado, está pago. Uma vez a cada quando, não sei quando que aquela mulher tinha o controle dela, mas quem trabalha com cadernetinha, né? Você vai passar aquele caderninho o quê? A limpo. Porque tem gente que comprou, pagou, riscou e tem o pessoal que fica no débito, né? A gente pode falar o caloteiro, quem está em nome aberto. E esse nome, ele é transferido. Por que essa situação para mim é importante? Porque quando a gente peca, a Bíblia fala que nosso pecado, ele é anotado, ele é escrito no livro do céu. Eu pequei, está lá meu nome. Mas Cristo morreu por mim e eu me arrependi e pedi perdão. E quando eu peço perdão, é como se aquela conta na venda fosse paga. Alguém passou aí e pagou. Só que tinha uma coisa muito interessante no ritual do santuário, que acontece, que é o dia do juízo, que não vai mais precisar ter essa cadernetinha. Porque se o pecado foi feito, e ele foi solicitado perdão, e ele foi perdoado, não tem mais para que ele está lá. Então ele é apagado, extirpado, como se fosse aquela listinha passada a limpo. Esse para Israel era o dia de expiação, e para nós é o juízo. O meu pecado, o seu pecado, assumido, confessado, solicitado perdão perante os méritos de Cristo Jesus, ele vai ser apagado no dia do juízo. Assim como era então naquela venda. Mas tenha essa cadernetinha na mente que nós vamos falar dela ainda. E o ponto que nós temos que Satanás ele também deve expiar os pecados dele. E aquele exemplo que a gente falou sobre o adulto que induz a filha a pecar, ou a criança a pecar,
ou alguém pecar por ele, ou aquela pessoa que maldosamente faz o outro tropeçar. Nós sabemos que no dia da expiação em Israel, haviam 2 bodes. E o povo de Israel podia se familiarizar. Se eu oferecia o meu sacrifício diariamente, se eu acredito no perdão, então eu sou representado pelo bode do Senhor. E através do sangue dele, o santuário é purificado e eu tenho direito ao perdão. Agora, se eu não confessei o meu pecado, se eu não participo das tradições de Israel, isso acontecia. O que me representava? O outro bode. E o que acontecia com o outro bode? Sobre ele eram confessados os pecados. Quais pecados? Aqueles pecados que não solicitaram arrependimento. Aqueles pecados que, na nossa visão, não dobraram-se os joelhos e não foi pedido o perdão. Aqueles pecados das pessoas que nem sequer quiseram confessar o seu pecado. Se existisse alguém no reino de Israel ali que não confessasse o seu pecado, ou não se arrependesse, ele tinha a menção ao bode emissário. Para o povo de Israel, ele perdia os direitos de ser um israelita, quem sabe os direitos ali à terra, mas futuramente ainda existia um período de graça e perdão. No dia do juízo não vai ser assim. E é interessante qual um dos destaques principais da mensagem dessa noite. Só existem 2 caminhos, só existem 2 bodes. Não existe a terceira via no bode. Não, é bode 1 ou bode 2, o bode do Senhor e o bode emissário. Muitas vezes nós ficamos em cima do muro, e já viu aquele exemplo que o muro pertence ao inimigo? Aquela dúvida, é lá ou cá? 2 bodes, 2 caminhos. Arrependido ou não arrependido? Perdoado ou não perdoado? E aqui nós vemos então a figura de Satanás. E você conhece Satanás, o anjo caído, Lúcifer, a antiga serpente, dragão. Ele pecou sim ou não? Sim, e muito. Ele induziu outros a pecarem sim ou não? Sim, muito. Ele se arrependeu? Não. Teve oportunidade, mas não se arrependeu. Ele não dobrou os joelhos. Ele não confessou o seu pecado. Ele não foi digno, não quis os méritos de Cristo para a sua vida. Ele continuou no erro. E ele então simboliza aqui o bode emissário, na qual o sacerdote transfere todos os pecados para a cabeça do bode. E esse bode pode ver que ele não é morto, ele não é imolado. E esse bode carrega os pecados daqueles que não se arrependeram. Um homem cai e o outro é responsável. Aqui falamos então de Lúcifer, de Satanás. Quando a gente pensa, e naquela dúvida que nós tínhamos então, mas o segundo bode ele carrega os meus pecados? O segundo bode ele faz expiação para nós? Será que o segundo bode ele é bonzinho? E aqui nós separamos pelo menos uma sequência de coisas que nós temos destaque aqui que podemos ver para nós entendermos o que é esse bode e o porquê ele não nos representa nessa parte. Primeiro, não há derramamento de sangue. Você conhece pela Bíblia, fala que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Para que o meu pecado e o seu pecado seja perdoado, sangue precisa ser derramado. Nós sabemos que a matemática da Bíblia é simples. Romanos fala que o salário do pecado é a morte. Então, eu e você pecamos, nós merecemos morrer. Mas Cristo veio no meu lugar, Cristo veio no seu lugar, morreu a minha morte, a sua morte, o sangue dele foi derramado. Então, o sangue dele proporciona a remissão do meu pecado, do seu pecado. O sangue é derramado. O sangue do segundo bode é derramado? Não. Então, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Continuando. O bode não é morto. O salário do pecado é a morte. Esse bode não é morto. Se ele não é morto, ele não pode pagar pecados. O sangue não é derramado. O bode não é morto. Ele não é levado para o lugar santo. E por que a gente cria essa dúvida e responde essa dúvida? Para que nunca fique no seu coração a interpretação de que esse bode faz parte da remissão. Ele não entra no santuário, o santuário está purificado. A expiação acabou. Ele é uma outra parte, uma contrafação. E por que ele aparece? Para ele mostrar para mim e para você que só existem 2 caminhos. E que aqueles que não se arrependem, eles têm que, infelizmente, amargar as suas consequências. É o bode emissário. E o sangue dele não se põe nas pontas do altar. Ele não é comido, ele não é queimado fora. As suas entranhas, gorduras. Todo o santuário, todo o ritual que é feito com um bode normal, um sacrifício para pecado, um sacrifício para a paz, não é feito com ele. Esse é um bode diferente. Então, se por algum motivo você possa pensar que, não, mas ele leva os pecados, ele faz expiação, será que é Satanás? Não é. Esse bode é Satanás. Esse bode não faz expiação. A parte dele é após toda a purificação do santuário. Esse bode, ele não faz parte da purificação. Então,
é a parte. A sua parte em cada pecado for expiada. Porém, Satanás não teve seus pecados expiados. O povo podia escolher ou um representante ou outro. Podia escolher o bode do Senhor ou o bode emissário, o bode Azazel. E eu fico imaginando, não sei se você consegue ter ideia dessa cena, porque o dia da expiação era o dia mais importante do povo de Israel. E você lembra que, se assim como eu, você pecador, oferecia seu sacrifício diariamente, uma coisa era muito aguardada no ritual. Quando o sacerdote fazia a purificação por ele e por a sua família, e agora com o bode do Senhor ele fazia a primeira purificação, e ele entrava no santo e partia para o santíssimo, você lembra que na orla sacerdotal haviam sinos, chocalhos. E é incrível que eu fico imaginando tamanha multidão, ou tamanho era o silêncio, a reverência para se ouvir os sinos. E por que era tão importante ouvir os sinos? Porque eu pequei o ano inteiro, eu pedi perdão o ano inteiro, meus pecados estão aonde? No santuário. E eles só vão ser transferidos se o Senhor aceitar o sacrifício. E para o Senhor aceitar o sacrifício, o sacerdote vai entrar, purificar o santuário e sair. Então, o ouvido de todo pecador contrito, todo pecador que se arrependeu, todo pecador que acreditava no sacrifício, ele ficava atento ao sino. O sacerdote está andando. O Senhor está aceitando o nosso sacrifício. Nosso pecado está sendo o quê? Perdoado, limpo, extirpado. Ou seja, não é mais imputada a carga sobre mim. E eles ficavam prestando atenção. Então, aquela aflição, aquele momento de aflição, e você consegue fazer um paralelo com o final dos tempos, sim ou não? Aquela contrição, a aflição do povo de Deus, antes do fechamento da porta da graça, antes da volta de Jesus, antes do juízo, é mais ou menos isso. Nós estamos aguardando, será que seremos aceitos? Será que nosso sacrifício será aceito? Cristo está voltando. E nossos ouvidos têm que ficar atentos no sino. E o sacerdote, então, saía. Para aquele povo que estava perdoado, ali era um momento de júbilo. Ali era a glória, ali era a volta do Senhor. O Senhor aceitou o sacrifício. Aquilo foi perdoado, o santuário foi purificado, então não há mais culpa. Nesse momento estamos perdoados, era um dia de júbilo. Mas para o outro grupo, se alguém tinha algum pecado não confessado, ali então começava o tormento, porque ele seria retirado do acampamento e só poderia voltar muito tempo depois. Só que isso é simbólico. No fim dos tempos não haverá essa chance a mais. No fim dos tempos continuam dois grupos, um salvo e o outro para a perdição. Aqueles que aceitarem a Jesus como o bode do Senhor, aquele que purifica, que restaura a minha e a sua vida, o santuário celestial, nós então estaremos aguardando, mas a hora que vermos Jesus vai ser motivo de júbilo, alegria, maravilha, porque foi decretado, o sacrifício foi aceito. Contudo, infelizmente, para Satanás e seus anjos, para aqueles que não confessarem os seus pecados, ali começa então a tristeza. Choro e ranger de dente, a Bíblia fala que vai haver, por quê? Porque não confessaram, não dobraram seus joelhos, não aceitaram aquele sacrifício. É isso que a Bíblia nos diz. O dia da expiação era o maior Israel. E passando um pouco à frente. Os dois bodes, eles trazem para nós a completa exterminação do pecado. E por que eu falo isso? Porque o pecado ele sairia de todo jeito do arraial. Ao findar daquele dia, o israelita acordava não com a certeza de que o seu pecado seria ou não perdoado, porque dependia do Senhor aceitar o sacrifício, mas tinha uma certeza. No final daquele dia não haveria mais pecado. Porque ou o Senhor aceitaria ou não aceitaria. Eu seria representado pelo bode do Senhor ou pelo bode emissário. De qualquer jeito, o pecado sairia do santuário. O santuário seria purificado. Era a certeza que eles teriam. Aqueles dois bodes, eles mostram para a gente que o pecado seria exterminado. Ou exterminado para nós, que estaremos sem culpa, sem pecado, com as vestes da graça de Cristo, ou para aqueles que amaram o pecado e vão amá-lo até o fim, até o dia que serão consumidos com ele. Esse é o juízo para mim e para você. O juízo não tem uma segunda temporada. O juízo não tem um até depois, um até logo, um quem sabe, uma repescagem. Não. O juízo ele é um divisor de águas. Pecado e pecador não existem, porque existe uma separação. Porque ou você é santo e purificado com Cristo, ou você é pecador e é queimado junto no fogo que foi preparado, não para você, mas para Satanás e seus anjos, mas você quer fazer parte, você escolhe um outro lado.
No livro Conflito dos Séculos tem um texto que Ellen White escreve para a gente, fala assim: quando se completava o ministério no lugar santíssimo, e os pecados de Israel eram removidos do santuário, em virtude do sangue da oferta pelo pecado, o bode emissário era então apresentado vivo perante o Senhor. Na presença da congregação, o sumo sacerdote confessava sobre ele todas as iniquidades dos filhos de Israel e todas as suas transgressões, segundo todos os seus pecados, pondo sobre a cabeça do bode, semelhantemente ao completar a obra da expiação no santuário celestial, na presença de Deus e dos anjos e do exército dos remidos, serão então postos sobre Satanás os pecados do povo de Deus. Declarar-se-á ele culpado de todo o mal que o fez cometer. E assim como o bode emissário era enviado para uma terra não habitada, Satanás será banido para a terra desolada, que se encontra como um deserto, despovoado e horrendo. Consegue imaginar essa cena? É simbólico, mas é profético. Satanás ele tem culpa em todos os pecados porque ele é o inimigo de Deus. Ele destruiu o belo quadro que o Senhor pintou na criação do mundo. Só que o dia vai chegar do juízo, da separação. E como aquele bode tinha os pecados do povo confessados sobre si, então eu pecava, meu pecado ia para o santuário. Uma vez por ano tinha então a expiação. Todos os pecados de Israel que estavam no santuário iam para aquele bode era lançado no deserto. Prefigurando então o juízo. Os pecados de toda a humanidade, que nós cometemos, somos perdoados de toda a humanidade, estarão sobre Satanás. Igual aquele bode, ele será lançado. E você sabe que ele será lançado num mundo onde não haverá a quem tentar, então ele será prisioneiro pelas circunstâncias. O tentador não terá quem tentar, e aí ele estará no deserto. E como aquele bode que ia à sua sorte, e a Bíblia fala na continuação ainda do ritual que aquele bode, ele era entregue à sorte, provavelmente à morte, e ele sempre morria porque ele estava sozinho. Assim será então Satanás. Ele será lançado ao deserto, que seria a terra sombria, não há quem tentar. E depois então, quando retornarmos, ele será então morto com fogo e enxofre sobre ele, porque é o fim dele. Fim do dia no acampamento, e o acampamento estava purificado. Então, voltando aqui para Israel. No final daquele dia, o acampamento estava purificado. Esse era o fechamento do dia. Uma das duas coisas já tinha acontecido com o povo. Ou o pecado foi removido, ou ele próprio foi removido. E aqui eu acho muito interessante, porque a mensagem dessa noite, ela deixa muito clara para mim e para você. E se existe alguma dúvida na sua cabeça, por favor, tire. Só existem dois povos. Só existem dois caminhos. Só existem duas decisões. É o certo e o errado, sim ou não. Hoje em dia a gente vive naquela época do veja bem, né? Veja bem, quem sabe, talvez. É um pouco daqui, um pouco dali. É a igreja, não a igreja da verdade, mas a igreja que eu quero. Não é o Deus da Bíblia, é o Deus do que eu quero. Porque se eu preciso mais de amor, não, Deus é só amor, pode tudo. Se eu quero repreender alguém, não, é só lei. E a gente quer meio que dosar, é como se fosse a minha maneira, e não como é o certo. E a Bíblia deixa isso muito claro, são dois povos, dois caminhos, duas escolhas, e só isso. Ou lá ou cá, ou sim ou não, ou certo ou errado. E aqui eu queria findar com vocês e queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Isaías. Isaías 4, versículo 3. Estamos chegando próximo ao final do sermão. Isaías capítulo 4, versículo 3. Aqui começa então a esperança para mim e para você, que estaremos do lado do povo de Israel. Isaías 4:3 na minha Bíblia. Será que os restantes de Sião e os que ficarem em Jerusalém serão chamados santos? Todos que estão inscritos em Jerusalém para a vida. Deus não criou a mim e para você para a morte. Deus não criou eu e você para um afastamento. Pelo contrário, Ele sempre quis ficar muito, muito perto, muito próximo. O Éden era um jardim de encontro. E assim será novamente. A ideia principal do Senhor é nos reunir, estar perto, estarmos todos juntos. O fogo não foi preparado para o povo de Deus. O fogo não foi preparado para mim e para você. Mas para isso nós precisamos tomar uma decisão. Escolher o lado do Senhor. E aqui entra a graça. Quando aquele bode era conduzido, e eu fico imaginando e sempre pensando no povo de Israel, porque nós estamos no santuário. Quando aquele bode, ele ia para o deserto, ele estava sendo conduzido, eu fico imaginando a sensação do povo de Israel perdoado. Ele sabia que aquele bode estava indo e que ele estava perdoado por causa do sangue do bode do Senhor. Quanto a mim e a você no dia do juízo, ao nós vermos o fim se aproximando, e pela graça de Deus estarmos todos salvos,
saberemos que estamos salvos não por mérito próprio, mas pela graça daquele que morreu no meu e no seu lugar. Através do sangue de Cristo, que deu a vida por mim e por você. Não por méritos próprios, mas porque Cristo morreu no meu e no seu lugar. E porque nós aceitamos estar do lado de Cristo. O ritual do santuário, após o bode emissário ser conduzido ao deserto, ele termina com graça. E é com esse sentimento que eu gostaria de você sair daqui essa noite. Graça ao ver um bode indo e eu não estou indo com ele porque eu aceitei o sacrifício que Cristo fez no meu lugar. Nós estamos salvos pelo sacrifício de Cristo no meio do seu lugar. Mais uma vez, escolhas. É salvação ou perdição. Não tem outro. Pela graça de Deus que naquele dia nenhum de nós falte. Nem os nossos queridos, nem aqueles a quem amamos. Mas que possamos entender o santuário como um movimento de graça. Onde nós pecamos, infelizmente. Mas o sacrifício de Cristo, o sangue dele nos cobre, nos limpa, nos purifica. A graça nos alcança. Basta nós aceitarmos. Lembre sempre, a graça, o santuário, não é fazer algo. É aceitar aquilo que já foi feito. O cordeiro já foi morto. O sangue já foi derramado. Basta que eu e você escolhamos, então, que esse sangue nos limpe, nos purifique de todo o mal e do pecado. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Por tantos lugares eu passei e dos teus milagres ouvi dizer, até que um dia te encontrei, em tua presença descansei. Meus sonhos queria alcançar, você me deu forças pra lutar. Enquanto as pessoas não acreditavam, você viu o melhor que havia em mim. Entrego a ti a minha vida, Senhor. Entrego a ti tudo que sou. Como viver sem teu amor? Renova meu ser e faz de mim um vaso novo. Quebra e molda meu interior. Dá-me um novo coração. Sei que tens o melhor pra mim. Eu te agradeço, meu Senhor, por tua bondade e teu favor. Ao entregar Jesus na cruz para morrer em meu lugar, no mundo carente de amor, onde existe luta e dor, eu quero ser a tua voz, levando paz aos corações. Entrego a ti a minha vida, Senhor. Entrego a ti tudo que sou. Como viver sem teu amor? Renova meu ser e faz de mim um vaso novo. Quebra e molda meu interior. Dá-me um novo coração. Sei que tens o melhor pra mim. Entrego a ti
a minha vida, Senhor, entrego a Ti tudo que sou. Como viver sem Teu amor? Renova meu ser e faz de mim um vaso novo. Quebra e molda meu interior. Dá-me um novo coração. Sei que tens o melhor pra mim. Sei que tens o melhor pra mim. Vamos colocar em pé? Senhor nosso Deus e Pai, que nos habita, louvado seja o Seu nome. Te damos graças, Pai, porque temos a certeza que o Senhor sempre quer o melhor para nós. E te agradecemos por isso. Pai de amor, obrigado pelo santuário. Obrigado porque esse símbolo para nosso coração, a cada dia, representa o Seu amor, representa a graça, nos cobrindo, nos alcançando diariamente. Ajuda-nos, Pai, a cada dia estudarmos mais, aprendermos mais um pouco sobre Ti, um pouco do amor que Tu tem para cada um de nós. Pai de amor, hoje estudamos um pouquinho sobre os 2 bodes e sabemos que no final só haverão 2 povos. E pela Sua graça, pelo Seu amor e pela Sua misericórdia, que naquele dia nenhum de nós falte, nem os nossos amigos, nossos queridos, nossos familiares, que todos possamos estar de pé para contemplar a vinda de Cristo e para morar para sempre contigo nas mansões celestiais. Pai de amor, por nossos pecados, se temos falhado, se temos pecado, errado, por favor nos perdoe. Dê-nos um coração parecido com o de Cristo, que possamos amar como Jesus amou, viver como Jesus viveu. Sei conosco hoje sempre, estamos à frente por uma semana que para nós é desconhecida, mas sabemos que com a Sua companhia e com a Sua ajuda, será uma semana de vitórias. Esteja conosco hoje sempre. Te pedimos por Jesus. Amém.